Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe muitíssimo e a toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. Propósito de fé dos 52 dias. São 52 dias de clamores e jejuns. E hoje nós vamos realizar o 4º jejum. Você vê como é que é? Por isso que a gente tem que perseverar. Já estamos no 4º, cheios de milagres, abençoadíssimos. Temos visto e experimentado o poder de Deus. A glória do Senhor tem sido derramada sobre nós. Nós estamos muito abençoados graças ao Senhor Jesus. Mas isso naturalmente não é de graça. A gente tem buscado. E a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Bater e abrir-se-vos-á. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Então é pedindo, é buscando, é batendo. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: você não tem porque não pede. Não tem porque não pede. Tem muita gente que não tem porque não pede. Não tem coragem de pedir, não tem coragem de orar, não tem disposição de se doar, não há comprometimento. E aí as coisas realmente não vão fluir. Você precisa se comprometer com a sua vida, com a mudança da sua vida e pagar o preço que for necessário. Aquilo que for necessário fazer, vamos fazer. Vamos orar mais, vamos buscar mais, vamos nos doar. E hoje, 4º jejum, do propósito de fé dos 52 dias. E estamos indo. E seguindo e vencendo. Porque aquele que perseverar até o fim vencerá. Por isso que você não pode quebrar. A perseverança tem que ter ação completa. A gente tem que ir até o fim. Até o fim. Se você não vai até o fim, as coisas não vão fluir na sua vida. Vamos buscar. Eu não sei o que você está vivendo, mas por 120 anos os muros de Jerusalém ficaram em ruínas. Mas em 52 dias foram restaurados. Para deixar ali bem claro, o Neemias mostrou para todo mundo que não é que aquilo não tinha jeito. É que não tinha ninguém disposto a fazer o que era necessário. E quando foi feito, tudo mudou. Faça o que Deus tem te orientado a fazer. Busca Deus. Se esforça. E Deus vai operar milagres na tua vida. Se alguma coisa até hoje não aconteceu, não é porque não tem solução. Essa história de que não tem jeito, não tem solução, isso é irreversível, acabou. Não. É porque você talvez realmente não tem praticado a fé viva, a tua visão está fechada, o espírito está morto, não sei. Lembre-se do que eu falo. Muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam. Eu adoro falar. Se nada mudar, nada mudará. Mas quando as coisas mudam, quando o seu espírito muda, as coisas mudam também. Deus vai fazer por você. Deus vai fazer. É só você realmente se levantar e se colocar numa posição de luta. Tem que lutar. Porque é lutando que a gente vence. E olha aqui, essa passagem aqui do tanque de Betesda é muito interessante. Algum tempo depois, Jesus subiu, está em João 5, a Jerusalém, para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas. 5 em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali
era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Mas olha o que ele falou. Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou em pé, ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Esse homem não era só doente do corpo, não tinha uma doença no corpo só. Ele tinha o maior problema dele era na alma. O espírito dele já estava entregue. Eu creio que esse homem, ele foi desistindo gradativamente, passivamente. Ele foi desistindo. Ele estava no lugar que poderia viver milagres? Ele estava. Ele estava num lugar que ele podia viver milagres. Ele estava ali porque ele cria? Sim, ele cria. Só que ele não tinha atitude. Compreendeu? Ele não tinha atitude. Ele estava ali. Ele estava num lugar onde ele podia viver um milagre. Só que ele não tinha atitude. E, à medida que o tempo foi passando, ele mesmo não percebeu que ele foi alimentando o quê? Uma autopiedade. Ele foi alimentando uma autocomiseração. Ao invés dele alimentar uma fé viva, ele foi se entregando. Algumas pessoas até têm fé para ficar na igreja, mas não têm fé para vencer. Entendeu? Algumas pessoas, elas limitam a Deus. Deus pode fazer tudo por elas, mas elas limitam a Deus. Muitas pessoas não são contagiadas por aqueles que manifestam a fé e são honradas. Aqueles que são honrados. Mas por aqueles que se nitidamente, esse homem, ele já não era mais contagiado pelos que eram curados, conseguiu entrar no tanque. Mas sim por aqueles que estavam ali na mesma condição que ele. O tanque tinha 5 entradas, mas podia ter 30. Com esse espírito, a vida dele não ia sair do lugar. Compreendeu? Podia ter 30. Tinha 5 entradas, mas podia ter 30. Cada entrada dessa era uma oportunidade. Ele não conseguia agarrar nenhuma. Em 38 anos, sabe que ele não conseguia se arrastar e ficar ali em uma das entradas e no momento que as águas eram agitadas, se jogar lá dentro? Será? Acontece que ele foi alimentando o quê? Uma autopiedade que o impedia de tomar uma atitude na vida. Então, oportunidade, ele teve várias. Mas ele não agarrou nenhuma. Por causa do espírito dele. Ele já estava entregue. Ele estava num lugar onde ele podia viver milagres. Mas ele não acreditava que a vida dele podia mudar. O que adianta? Você está num lugar que você pode até viver o poder de Deus, mas você não acredita. Tudo só pode acontecer pela fé. Ele não acreditava. Mas ele não tinha uma fé? Ele tinha uma fé de estar ali. Mas não de se jogar no tanque. Ele só viu uma saída. Alguém colocar ele lá dentro. Como ninguém se propôs a isso, ele ficou lá 38 anos. Porque tem gente que ele, infelizmente, ele limita Deus de uma tal maneira que ele só vê uma saída da vida dele mudar. Bom, se não mudou por esse lado, não vai mudar de jeito nenhum. Se não mudou por esse lado, não vai mudar de jeito nenhum. Se ninguém me botar lá dentro, se ninguém me ajudar a entrar lá, então não tem jeito de eu ser curado. E dessa maneira, ele foi limitando, ele foi amarrando a vida dele, impedindo Deus de agir na vida dele. Muitas pessoas têm vivido assim. Tanto é
que quando Jesus chega e olha para ele, diz assim, você quer ser curado? O que ele respondeu? Qualquer pessoa, após 38 anos no mesmo lugar, vivendo a mesma situação, gritaria o quê? Claro, é tudo que eu quero. O que ele falou? Não tem ninguém que me ajude, ninguém que me coloque lá. Quantas vezes é dito para você, você quer mudança de vida? E talvez você também fale a mesma coisa. Mas a minha vida é tão difícil, é tanta luta, a igreja é longe, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, ninguém me ajuda, ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém me apoia, ninguém está do meu lado. Minha vida foi tão dura, minha infância, tudo para mim foi difícil, nada para mim é fácil. O Senhor não está perguntando isso para você, Ele está perguntando, você quer mudança de vida? E você está, mas... O Senhor está falando, você quer mudança de vida? Mas... Você quer ser curado? Senhor, não tem ninguém que me coloque lá. O Senhor deu um grito com ele, dos bons. Levanta! Levanta e anda! Foi isso que o Senhor falou para ele. E eu creio que é isso que o Senhor está falando para você. Levanta! Faça alguma coisa! Tome uma atitude na tua vida! Chega! Chega de autopiedade, de autocomiseração, de lamber feridas, de sentir dó de você mesmo, de ficar aí inerte, porque ninguém me entende, ninguém me ajuda, minha vida é dura, tudo é difícil. Eu tenho uma maldição. Talvez você está aí, não sei quantos anos, falando a mesma coisa. Tem uma maldição. Tem uma maldição. Nada dá certo na minha vida. Acho que é meu destino, minha cruz, minha provação. Vamos parar com isso? Eu creio que o Senhor hoje está dizendo para você, chega. Oportunidade de mudar de vida você tem. Condições você tem. Mas acontece que você já desistiu. Lá dentro de você, você já está entregue e você precisa mudar esse espírito. Esse rapaz era mais doente da alma do que do corpo. O espírito dele estava morto. E isso precisa mudar na vida das pessoas. Talvez você fala que o seu problema familiar, seu problema financeiro, o seu problema é de saúde, e talvez o seu maior problema está no teu espírito, no tipo de fé que você manifesta. Talvez você até vai na igreja, mas você não crê. Você talvez até fala do Deus do impossível, mas você não crê que Ele tem o poder de fazer o impossível por você. Falar é uma coisa. E fazer Deus se manifestar é outra. Para de limitar Deus. Levanta. Eu tenho certeza que Deus está dizendo isso para você. Levanta. Para de viver da maneira que você tem vivido. Levanta. As formas de Deus trabalhar são múltiplas. Ele só viu uma saída dele ser curado, pois nem precisar entrar no tanque ele precisou. No caso dele, ele foi curado de uma forma totalmente diferente. E quando o Senhor o impactou com aquela fé, ele se levantou. Ele se levantou. E é o que Deus está falando para você. Levanta. Chega de viver como você tem vivido. Chega de falar da mesma maneira. Chega de limitar Deus. Chega. Abandona essa fé que tem te mantido inerte num problema. E manifesta uma fé viva. Toma atitude. Atitude. Porque talvez você já fez muita coisa, só não agiu como devia. E está na hora de agir. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Seu Carlos, como que era a vida do senhor antes de viver a fé que o senhor vive hoje dentro do Ministério Mudança de Vida? Minha vida era uma vida de derrota. Eu cheguei aqui destruído em todos os sentidos, em todas as áreas. A minha família estava toda em decadência.
Eu vim de uma vida destruída porque eu passei por uma situação passei por uma vida no homossexualismo. Eu acabei me envolvendo com uma pessoa e cheguei a viver com essa pessoa, né? Era uma coisa mais forte do que eu, uma coisa que me dominou, sabe? E só que antes era só mais fantasia, mas depois, parece que veio uma força maior, eu acabei me atirando de cabeça mesmo nessa vida. Acabei indo morar com essa pessoa, porque essa pessoa, ela estava contaminada com o vírus HIV. Só que eu também não sabia e a pessoa também não. Ela não sabia que estava, né? Só que Deus usou dessa derrota, dessa destruição para fazer uma bênção na minha vida e na vida dessa pessoa. Porque Deus usou uma mulher para trazer vida para ele antes da morte. Uma semana antes dele falecer, Deus colocou a vitória na mão dele, usou essa mulher e ele aceitou Jesus uma semana antes de falecer. Ele veio a falecer, aí depois disso, né, eu não sabia de nada, né, tinha ocasionado. Eu fui descobrir quando ele entrou em coma, que o médico descobriu, examinou e descobriu que ele estava contaminado, mas eu não sabia. Então, aí o médico ele aconselhou a fazer esse exame. Vá fazer o exame porque não sei, só Deus na sua vida agora. Aí eu saí correndo, né? Fiz o exame, aí fiquei 30 dias com esse documento que está na minha mão aqui, que é a prova da minha liberdade. Graças a Deus, através desse documento aqui é a prova que Deus estava na minha vida e Ele usou de todas as maneiras para me tirar dessa maldição. Coisas que muitas pessoas diziam lá, que eles falam, é usada pelo diabo para dizer que a gente não tem salvação, que essa vida não tem como sair dela. Mas aqui está a prova que Deus me libertou e trouxe a salvação para mim e para essa pessoa. Hoje eu estou aqui liberto. A minha família, que estava condenada à destruição, ela hoje está na vitória, graças a Deus. Tinha uma sobrinha minha que estava com leucemia. Eu fiquei emparedado. Aí Deus chegou para mim, é eu e você. Você tem que vir para mim. Aí, nessa palavra, eu cheguei e coloquei essa carta lá em oração. E fiquei 30 dias orando em cima disso, com o programa da Bispa, e não tinha coragem de abrir, mas passou 30 dias, aí eu peguei força e abri. Aí veio com essa resposta, graças de Deus, para a minha vida. E daí só foi abrindo os caminhos. Em janeiro, né, Deus me concedeu já um aumento que não saiu do nada na minha empresa, porque Deus sabia que eu ia ficar só, né, um monte de dívida. Sobrou dívidas de remédio, dívidas de médico particular, né? Eu não estava vencendo o limite bancário, que estava todo estourado, 2 cartões estourados. Hoje Deus sozinho, Deus me mostrou que eu tinha força. Antes eu não sabia que eu tinha essa força, sabe? Eu vivia sozinho, né? E estava condenado ao fracasso e à destruição, porque eu achava que eu não tinha essa força. Aí Deus me mostrou através dessa batalha, dessa guerra, me mostrou a vitória. E hoje eu cheguei à vitória. Deus tem prosperado por intermédio da prática dessa fé, dessa atitude de fé. Deus honrou o senhor, livrando o senhor do resultado desse exame. Graças a Deus. Ele livrou a mim e a minha família também, que estava condenada, né? Que a minha sobrinha, que dentro desse período mesmo, ela chegou a ficar com leucemia, ficou internada no Hospital Santa Marcelina. Hoje eu fui colocando em oração o nome dela e o nome do meu sobrinho também no Paraná, que estava com epilepsia. Hoje a minha sobrinha está curada da leucemia, ela não tem mais nada. O meu sobrinho não teve mais desmaio nenhum também. A minha família só foi se reerguendo. É importante lembrar que o senhor me contou, recente, que o senhor morava de favor. Hoje o senhor tem a casa do senhor, com os móveis que o senhor mesmo projetou, abençoada. E hoje, para quem um dia viveu na homossexualidade, hoje até projeta ter um relacionamento e casar e constituir uma família, não é isso? Com certeza, é o meu maior intuito, é casar e ter uma família. Tanto é que no meu propósito, Deus me direcionou a colocar isso. E hoje eu nunca tive coragem, muita coisa, mas hoje eu venci todas as batalhas, todas as barreiras. Para mim não existe mais barreiras, graças a Deus. O diabo sempre, às vezes, quer fazer levante, mas Deus sempre tem uma solução. Ele traz a solução. Esse mundo não tem, né? Para quem vive nesse mundo, tem que desistir.
Deixa disso, porque Deus não se agrada disso. Na palavra de Deus isso não existe. Então não adianta querer fazer o contrário. Venha para Deus enquanto é tempo. Venha buscar sua salvação, porque Deus tem uma vitória para você e Deus vai mudar a sua vida assim como Ele mudou a minha. E eu tenho a certeza que Ele vai fazer. O senhor é prova de que quando uma pessoa coloca em prática, o resultado acontece. Qual é a orientação que o senhor dá para essa pessoa que nos assiste agora, que às vezes vive a mesma situação que o senhor viveu antes de conhecer essa fé? Qual a direção que o senhor dá para essa pessoa? A direção que eu dou é que venha buscar a Deus, venha buscar enquanto é tempo, porque só Ele é Deus na nossa vida, não tem mais nenhuma outra situação, você só vai encontrar apoio em Deus, não adianta, não tem como, né? É só Deus mesmo, Ele é nosso Criador, e Ele vai mudar a sua vida, assim como Ele mudou a minha, Ele vai mudar a sua. E Ele trabalha, Ele tem o jeito dele trabalhar e Ele vai trabalhar a sua vida também, porque aqui é mudança de vida, eu encontrei a vida aqui novamente. Não vale a pena ficar em casa, tem que vir buscar. Tem que vir buscar. Eu fiquei 30 dias orando em cima dessa carta e a vitória veio. Só que teve uma palavra que a bispa colocou, venha buscar a Deus enquanto é tempo. Venha, porque nada pode ser tão ruim que possa ficar ainda pior. Aí quando eu ouvi isso, no primeiro domingo que teve, eu já vim buscar. E hoje feliz, abençoado por cabeça. Feliz e abençoado e por cabeça, graças a Deus. Estou vencendo. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para o senhor? Para mim representa a vida que eu achei que não tinha mais solução, a vida que eu achei que estava perdida, a vida que eu achava que era só derrota e tristeza e depressão, está aqui. Aqui eu estou feliz, estou abençoado, sinto abraçado, sabe? Eu já tive em outros ministérios, mas eu sentia só um número lá. Aqui não, eu senti comunhão aqui, aqui tem coisa boa, é igual uma faculdade, aqui você aprende as coisas de Deus, você aprende como lutar, porque eu não conhecia nada. Eu não sabia nada da palavra. Hoje eu estou aprendendo a estudar a palavra, estou aprendendo a ler a Bíblia que eu não entendia. Hoje eu não tenho a minha Bíblia só aberta no Salmo 91. Hoje eu leio todos os campos da Bíblia, graças a Deus. O que eu não sabia que eu ia fazer com a minha vida, hoje eu uso ela para salvar vidas, levar vidas. O que eu usava lá fora, na perdição, nas baladas, nas noites imundas, hoje eu estou usando para salvar, resgatar essas mesmas vidas que estavam perdidas. Eu uso a minha vida para levar a vida. Através do evangelismo, estou fazendo a obra, graças a Deus. Abençoado. Abençoado. Deus abençoe. Por cabeça, graças a Deus. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por essa vida, que talvez tenha vivido uma fé tão limitada, religiosa, emocional, uma autopiedade, uma autocomiseração, em só lambido feridas, só apresento o que não dá, minha fé não alcança, mas eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé, mas minha fé não alcança. Cada hora eu falo uma coisa. Eu creio em Deus, perco tudo, mas não perco a fé. Está perdendo tudo mesmo por causa dessa fé. Já devia ter perdido essa fé também, que não adianta nada. Essa fé não está servindo de nada. Essa fé que esse rapaz praticava aqui, no tanque de Betesda, não serviu de nada. Se o Senhor não tivesse aparecido e não tivesse dado aquele choque nele, ele jamais teria se levantado. Talvez tivesse morrido naquelas condições. Então, Senhor, eu oro para que haja uma mudança no espírito dessa pessoa. Eu oro, meu Pai, para que esse espírito doente, essa alma doente, sejam libertos agora. Que ela seja liberta agora. Esse corpo, essa alma, esse espírito. Que ela sofra uma libertação agora. O maior problema da vida desse rapaz era o espírito dele. Ele precisava de uma mudança de espírito. Então, Senhor amado, eu oro para que haja uma mudança. E essa pessoa reage imediatamente. Porque quando o Senhor disse para ele, você quer ser curado? Ele não teve a capacidade de dizer, eu quero ser curado. Mas foi apresentar mais uma vez a dificuldade, como muita gente tem feito. Mas o Senhor disse, levanta. E eu creio que é isso que o Senhor está dizendo para essa pessoa. Para de falar de problema, de apresentar dificuldade, de murmurar, de resmungar, de lamentar. E levanta, toma uma atitude na tua vida. Faça alguma coisa, tome uma atitude. Passa do teu sangue sobre ela. E que ela não viva mais essa vida inerte, estagnada, amarrada, doente. Eu repreendo em nome
de Jesus. Que ela receba espírito de vida, força, que ela se levante para a glória do teu nome. Que ela se levante, que a partir de hoje ela ande, ela pega essa maca que ela está deitada há tanto tempo, esse problema que tem amarrado a vida dela, e possa seguir em frente. A vida desse rapaz mudou a partir desse dia. E eu creio que o Senhor está falando com essa pessoa hoje, porque o Senhor quer que a vida dela mude a partir de hoje. Que ela reaja, meu Pai. Que ela venha te buscar, que ela tome uma atitude, porque o Senhor quer abençoá-la. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Consagro tudo que foi colocado para receber oração. A água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, e determino milagres. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam, ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam imensamente honradas, abençoadas, que elas tenham com fartura, tenham para emprestar e não tomem emprestado, que elas tenham com abundância, porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe, Senhor amado. Pessoas que têm sido abençoadas por esse programa, alimentadas, que se tornem semeadoras dele, porque esse passo de fé leva a vencer. Onde esse programa estiver chegando, que milagres e vitórias estejam chegando também, para a glória do teu nome, meu Deus. Muito obrigada por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar hoje às 15 horas, abrindo o nosso 4º jejum do propósito de fé dos 52 dias. E em todos os templos teremos o mesmo trabalho. Levanta e venha. Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Você não vai continuar do jeito que você está, não. Nem vai terminar esse ano como for. Esse ano vai ser diferente. Não será como foram os demais. De jeito nenhum. Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Ouça essa palavra, pega esse espírito e venha. Deus quer te abençoar. Conte conosco. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Hoje, às 15 horas, início do jejum de 7 horas, com o encerramento das 21 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Jejum do propósito de fé dos 52 dias.